tinha manifestações, né? Manifestações dentro da casa dela, móveis que se moviam, batidas, sons. Graça e paz, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe sua vida nesse dia tão especial. Quero trazer um ensinamento muito importante para você. Talvez você foi, atraído até esse vídeo porque você está precisando receber, um ensinamento, está precisando de uma instrução para a sua vida neste momento. Antes de mais nada, eu gostaria de contar para você uma história muito importante que aconteceu comigo, né? Eu recebi uma família na nossa igreja e a irmã, a esposa, chegou para nós e nos contou que na sua casa ela se sentia muitas vezes, perturbada. Ela não conseguia ter paz dentro da sua própria casa. Ela sentia que tinha algo na sua casa que trazia desconforto para ela. Ela não sentia vontade de ir para dentro da sua casa, estar dentro da sua casa. Ela sentia que a sua casa estava em trevas, que tinha algo ali espiritual, demônios que estavam perturbando a sua família. Inclusive, tinha manifestações, manifestações dentro da casa dela, móveis que se moviam, batidas, sons e muitas coisas mais. Então, hoje eu vou trazer para você um ensinamento: como livrar a sua casa dos demônios, como livrar a sua casa da atuação dos espíritos malignos, como fazer com que a sua casa não seja atacada, não seja em algum momento alvo, alvo na verdade sempre será, mas não terá a atuação do inimigo dentro da sua casa. Sua casa vai estar protegida, vai estar livre de toda a atuação, de toda a manifestação demoníaca. Antes de mais nada, quero pedir para você que já curta esse vídeo e também se inscreva no nosso canal, que vai ter muito mais conteúdo daqui para frente, ensinando você sobre a batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, sobre a fé, sobre a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e bora para o ensinamento. Então, como eu já havia falado, essa pessoa chegou para nós e disse que dentro da casa dela, ela sentia que tinha algo ali que trazia muita perturbação, que trazia sobre a sua casa manifestações espirituais que faziam ela acreditar que realmente estava sob a influência de demônios. E verdadeiramente estava, pessoal. A gente foi até essa casa e a gente constatou que dentro desta casa, que dentro, no meio do ambiente familiar daquela família, estava realmente sendo influenciada, estava sob ataque, sobre manifestações dos demônios, espíritos malignos que vinham para perturbar e destruir aquela família. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero te ensinar, que eu quero que você entenda e aprenda aqui, é que o diabo, os demônios, eles não possuem casas, móveis. O diabo, a intenção dos demônios, dos espíritos malignos, não é possuir um móvel da tua casa, uma peça de roupa, um sofá, uma cama, sabe? Tudo isso pode até ser um tótem, pode até ser ali, um ponto de contato, porém, não é essa a intenção do inimigo. A intenção dos espíritos malignos não é de possuir lugares e nem coisas. A intenção do inimigo é possuir o corpo das pessoas, a vida das pessoas. Então, se uma casa está sob influência dos espíritos malignos, logo você tem que cuidar, porque se começa a manifestação na casa, logo você vai ver que existe pessoas dentro daquela casa que já estão sobre a influência, a manifestação, um encosto, o que for, até mesmo muitas vezes a possessão de espíritos malignos, de demônios. Então, se uma casa está perturbada, logo tem pessoas ou alguém dentro daquela casa que já está perturbada, que já está possessa, que já está com um encosto, um espírito em cima dessa pessoa. Isso é muito importante você entender, porque às vezes a pessoa acha, essa boneca está endemoniada, tem os filmes de Hollywood, essa boneca está endemoniada, tem um espírito nela, e não é. Aquilo pode ser um ponto de contato, mas o espírito maligno, ele não entra em bonecas, ele não entra em peça de roupa, ele não entra em móveis, ele entra em pessoas. Okay? Ele quer manifestar-se na vida das pessoas com a intenção de destruir a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá para o vídeo agora. Como que eu posso fazer para eu me livrar, para que a minha casa esteja livre? Como eu posso fazer para que nenhum espírito maligno, demônios nenhum, tenha influência, tenha poder sobre a minha casa? Como eu já disse,
a nossa casa não é o alvo, né, do inimigo. O inimigo não quer deixar uma casa mal assombrada. O alvo do inimigo é a sua vida. Então, o que eu tenho que fazer para que a minha casa esteja livre da influência do diabo? Eu tenho que edificar a minha casa espiritual, a minha vida espiritual. Existem 3 princípios básicos para você manter a sua vida espiritual, né, em dia, né, para você edificar a sua vida espiritual. Primeiro, a leitura da palavra de Deus. Segundo, a oração, a constante oração, uma vida de oração, o contato e a comunhão com Deus. E terceiro lugar, o jejum. O jejum é uma arma, uma ferramenta poderosa nas mãos daquele que sabe, que conhece o poder do jejum quando aplicado junto com as 2 primeiras coisas que eu acabei de falar, com a palavra de Deus e com a oração. Então, palavra, jejum e oração. A leitura diária da Bíblia Sagrada, quando você lê diariamente a palavra de Deus ela tem o poder de purificar, de limpar a sua vida. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, essa palavra ela vai te limpando. Limpando do que, pastor Limar? Limpando de você dos pecados, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que você comete, que você erra, que você faz errado. E na palavra de Deus você vai ter um ensinamento de como vencer e como fazer certo, como não errar, como agradar a Deus. Jesus ele disse, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então quando você começa a aprender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, isso vai gerar na tua vida uma limpeza espiritual. Você vai ser limpo de todo pecado, de todo desejo até mesmo de pecar. Quando você for fazer algo errado, você está lendo a palavra, conhece a palavra, você já sabe que aquilo é errado e você já não vai fazer. Então, tendo essa meditação constante na palavra de Deus, o que vai acontecer? Isso vai evitar você, né, vai livrar você de viver uma vida em pecado. E o que acontece com isso? O diabo ele odeia, né, pessoas que se santificam. O inimigo ele não gosta ele jamais vai conseguir entrar na vida de uma pessoa que está vivendo em santidade, está vivendo uma vida com Deus, que está acertando. O inimigo ele gosta de pessoas que estão vivendo o pecado, na lama do pecado, na imundície do pecado, porque o pecado ele purifica o homem, ele suja o homem. Então é isso que o inimigo quer. Número 2, a oração. A oração, quando você cria esse ambiente de oração dentro da sua casa, esse contato com Deus, a Bíblia fala que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem sobre ela. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então a oração, quando você mantém esse contato com Deus, você está trazendo a luz de Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus para dentro da sua casa. Eu quero te perguntar, quando, em que momento você pensa que os demônios, os espíritos malignos, eles vão estar atuando no lugar onde tem a presença de Jesus, onde a presença de Jesus é invocada? Tá entendendo? Então é quase que impossível você ver uma casa onde as pessoas oram, onde as pessoas buscam a Deus. A Bíblia fala em Salmos, 3 vezes te buscarei, né, durante o dia, pela manhã, ao meio-dia e no final da tarde. Então, Davi ele tinha esse costume de orar 3 vezes ao dia. Talvez por isso, Daniel, mais tarde, ele vai fazer uma oração 3 vezes ao dia, com o seu rosto voltado para Jerusalém, buscando a Deus pela restauração da sua nação, né? Então, 3 vezes ao dia, pelo menos 3 vezes ao dia, você podia colocar isso como, né, uma regra na tua vida, uma regra espiritual, não é um rito, sabe? Não é algo que você está fazendo como ritual, mas é uma regra. Eu vou, durante o dia, pelo menos 3 vezes pela manhã, ao meio-dia e à tarde, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer um momento de oração, vou dobrar os meus joelhos, vou buscar a Deus. Eu me lembro da época, né, que eu trabalhava num determinado lugar, era uma loja, né? E a gente não tinha muito tempo ali naquela loja para parar, mas de vez em quando, eu trabalhava com um irmão, de vez em quando nós entrávamos no banheiro, né, do estoque dessa loja e nós dobrávamos o nosso joelho alguns minutinhos ali, 2, 3 minutinhos e fazíamos ali a nossa oração dentro do banheiro, ajoelhado ali, né, no banheiro do estoque daquela loja. Então, quando você tem esse sentimento, esse desejo no teu coração de buscar a Deus, o lugar não é problema, o horário não é problema. Tá entendendo? Você vai fazer isso. E isso vai fazer com que a sua casa tenha a presença de Jesus dentro dela. E com a presença de Jesus, a presença dos demônios não se manifesta, vai embora. Terceiro lugar, o jejum. Não menos importante, mas vamos falar sobre o jejum. O jejum é uma ferramenta tão poderosa dentro da Bíblia Sagrada que o próprio Jesus, ele diz que existem castas de demônio que só saem através do jejum e da oração. E o jejum, ele tem esse poder de te tornar uma pessoa mais sensível, trazer uma sensibilidade espiritual maior sobre a tua vida. Por quê? Quando você está jejuando,
Isso faz com que você abdique de certas coisas, que você se concentre em buscar a Deus, e isso faz com que você esteja com os teus ouvidos espirituais mais perceptivos a ouvir a voz de Deus, com os teus olhos espirituais mais sensíveis a enxergar aquilo que você precisa ver. Então, o jejum ele tem esse poder. Em contrapartida, o benefício do jejum para o nosso corpo físico, ele é tão poderoso, ele é tão grande, que existem estudos científicos que comprovam que o jejum ele faz um bem tremendo para o seu corpo. Olha só que mistério de Deus. A Bíblia fala que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Quando você jejua, você está fazendo bem ao templo. Você está fazendo bem para o teu corpo. Então, o jejum ele tem esse poder não só de te tornar uma pessoa sensível no mundo espiritual, uma pessoa que está em consagração ao Senhor, em total consagração, que você deixa de comer, você deixa de se alimentar de coisas que você gosta, você deixa de fazer o que você quer, você está naquele momento em total consagração, e a comida é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Nós gostamos de comer, tem gente que chega até a fazer brincadeira com isso, né? O crente não bebe, mas come, tem todas essas coisas. Então você deixa de se alimentar, você deixa de comer, de fazer aquilo que a tua natureza automaticamente quer, e você vai contra a tua própria natureza física para você poder entrar no mundo espiritual, tá certo? Então, quando você jejua, você está consagrando o seu corpo, você está consagrando o templo do Espírito, você está purificando, né, o templo do Espírito. É como se tivesse uma casa e essa casa estivesse acumulada ali com muitas coisas, precisa limpar a casa, certo? Então você vai varrer, tirar a sujeira, as impurezas. O jejum faz isso com o seu corpo. É comprovado cientificamente o poder do jejum dentro, né, do nosso físico, do nosso corpo físico. E isso traz pureza para o teu sangue, isso traz, né, saúde para o teu corpo, e através disso, teu corpo fica mais receptivo. Olha só que coisa legal, coisa tremenda isso, receptivo à presença de Deus, certo? O jejum não expulsa os demônios. O jejum não expulsa os demônios. A oração não expulsa os demônios, certo? A leitura da palavra não expulsa os demônios. Quem expulsa os demônios é o Senhor Jesus, é a presença de Jesus. Mas para a presença de Jesus estar no ambiente, estar no lugar, estar numa vida, essa pessoa tem que se consagrar, essa pessoa tem que buscar, essa pessoa tem que estar em sintonia, em ligação com Jesus. Ele diz, olha, vocês são os ramos, toda vara que está ligada em mim. Então nós temos que estar ligados com o Senhor. E para estar ligado com o Senhor, eu não posso viver uma vida, né, disparelha. Não pode haver isso na minha vida. Então eu tenho que estar ligado, conectado, eu tenho que estar fazendo o que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia manda. E quando você faz isso, toda a tua casa vira um ambiente de glória, um ambiente onde a presença de Deus se manifesta, certo? Os demônios batem em retirada, os demônios vão embora, o mal vai embora. Traga a presença e o mal vai embora. Para terminar esse vídeo, eu lembro de uma das passagens do livro de Reinhard Bonk, onde ele fala no Evangelismo por Fogo, ele diz o seguinte, uma irmã chega até ele e diz, eu não sei o que acontece comigo, fazem muitos anos que eu sirvo a Deus e os demônios nunca me deixam em paz, eu estou sempre manifestando demônios. E ele olha para essa irmã e diz, as moscas só sentam na chapa do fogão quando o fogão está sem fogo, quando o fogão está apagado. Coloque fogo no fogão a lenha e as moscas não sentarão na sua chapa. E aí ele fala para essa irmã, se o fogo da presença de Deus, se a presença do Espírito Santo vier sobre a tua vida, esses demônios nunca mais tocarão em você. Tem muita gente que está sob influência do mal, casas que estão sob influência do mal, porque está faltando a presença do Senhor, a unção do Senhor, o fogo do Senhor, a glória do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, dá esse likezinho para nós aí, se inscreva no nosso canal, nos siga para receber mais conteúdo como esse. Espero ter te ajudado, te abençoado, te edificado com essa palavra. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.